Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Down Help aqui do canal Brincando com Ideias. A gente chama também de Professor Responde, porque eu trago os comentários que vocês colocam nos nossos vídeos para responder, para comentar, bem legal. E hoje eu tenho 3 aqui que, olha, foram bem caprichados, bem selecionados. O primeiro a gente vai falar sobre essa plaquinha aqui, o ESP8266, uma perguntinha sobre ela aqui, tornando ela um servidor web. Sabia que esse negocinho aqui na minha mão pode ser um servidor web? A gente vai falar sobre isso. A segunda pergunta é sobre o analisador lógico. Uma pergunta aqui a respeito de fazer algo com esse analisador e, se você não conhece ainda, olha, bem interessante quando a gente utiliza a comunicação serial, I2C, esse pequeno aparelhinho quebra muito galho. E por último, esse pequeno componente aqui, vou até colocar no zoom, dá uma olhadinha aqui, olha. Tá vendo? No zoom a gente tem esse componentezinho aqui com 4 perninhas, 2 de um lado, 2 do outro, chamado também de fotoacoplador ou acoplador óptico. E a pergunta diz respeito a esse componente, vamos falar sobre ele também. Beleza? Vamos lá então? Vem comigo! É isso aí, pessoal. Olha, a primeira pergunta é do Ghost Spec. Nosso seguidor aí, obrigado ao Ghost Spec. Ele falou assim: olá, professor, muito bom vídeo, obrigado. Gostaria de saber se teria uma forma do ESP gerar um IP dinâmico ao invés de um fixo, né? Então, imaginem só, se a gente pode colocar essa plaquinha como um servidor web. A gente mostrou lá no vídeo, ele comentou nesse vídeo como programar o ESP8266 para ser um servidor web, tá? Então lá nesse vídeo ele fez essa pergunta e lá a gente deve ter colocado um IP fixo justamente. E olha só, Ghost, vou te chamar de Ghost, tá? Primeiro, assim, não faz muito sentido para o conceito de servidor web. Claro que o Maker costuma fazer coisas que a princípio não fazem sentido e é essa a essência do Maker, né? Mas para o conceito de servidor web, né, faz sentido que o servidor web tenha um IP fixo, tá, na rede local, para que ele possa ser encontrado sempre que você acesse de forma externa. Ter um IP dinâmico é possível? Então, olha, respondendo diretamente a sua pergunta, sim. É possível, é só você definir um IP aleatório usando a função randômica da programação Arduino, né, que funciona também no ESP. E aí, você definindo esse IP randomicamente, você só precisa verificar se o IP é válido, então você tenta fazer uma conexão. Se não conseguiu, você randomiza, né, sorteia outro IP e fica lá no seu programa até você conseguir fazer uma conexão, logo você tem um IP dinâmico, né? Mas repara só o seguinte, torná-lo um servidor web faz com que você queira acessar de algum outro lugar, né? Ou pelo menos do roteador, porque aí você pode definir uma URL que acessa uma porta do seu roteador e o roteador vai encontrar a sua placa naquele IP fixo, tá? Agora, se você coloca ele dinâmico, então toda vez que você liga, você precisaria ver qual que é o IP que ele se conectou e aí você acessa externamente. Precisaria ter pelo menos um displayzinho, né, no seu ESP para que ele possa ser acessado de forma externa, tá bom? Se você achou interessante essa ideia de servidor web, olha só, a gente já está com o 3º curso, é o curso de Arduino avançado que a gente fala sobre essa plaquinha, tá? Aqui na descrição do vídeo tem o link lá da página do curso. Aliás, tem 3 cursos, o para principiantes, o 2.0, que é o clássico, e o avançado, que fala dessa plaquinha aqui. E veja só que interessante, né? Você poder fazer essa plaquinha um servidor web. Claro que ela não tem capacidade para ser um servidor web para um site, por exemplo, mas uma vez que ela se torna um servidor web, você pode, por exemplo, gerar nela uma API para que você acesse dados dos sensores ou para que você tenha controle sobre motores, sobre válvulas
e aí você tendo como se fosse uma API esse seu servidor web, imagina que você pode ter conexão entre o seu equipamento, né, entre o seu invento e a internet. Dá para viajar nas ideias, essa é a tal da internet das coisas. Vamos lá agora para a próxima pergunta, que é a pergunta do Pedro. O Pedro Placas Eletrônicas. Valeu, Pedro, obrigado aí pela pergunta. E olha, ele fez a pergunta lá no vídeo Como Fazer o Arduino Falar. Todos esses vídeos estão no canal, tá bom, pessoal? Fica a dica. Ele perguntou assim: gostaria de saber como faço para transcrever uma frequência específica que coletei com um analisador lógico para dentro do Arduino. Bom, Pedro, então você falou que você já usou, né, o analisador lógico. Olha só, vou mostrar aqui mais de perto. Opa, tá aqui, ó, tá aparecendo na câmera. Esse daqui é um analisador lógico, tá? Que é o seguinte, veja só, ele tem, nesse meu exemplo, ele tem 8 canais, estão aqui os 8 pinos, tá? Tem também GND, né? Então a gente liga os canais na comunicação, né, em paralelo mesmo com a comunicação serial que a gente quer monitorar. Tá? Vamos supor que você tem ali um equipamento que manda, né, uma informação através de onda quadrada, né, de uma informação digital. Então você colocando, né, ligando ali pelos fios de comunicação de um aparelho a outro, tá? Você ligando em paralelo aqui os pinos em canais diferentes. E também, aqui do outro lado, você tem esse conector USB. Então, você usa um cabo USB. Esse aqui é um mini USB, daqueles primeiros USBs pequenininhos. Mas é só você ter esse cabinho, liga no computador, baixa um software, tá, para o analisador lógico. Eu baixei um software, inclusive, gratuito. E aí, o que acontece? Com esse software, ele vai ter ali um botão de gravar. Então, reparem que você tem aqui o seu circuito com a comunicação lógica conectada, se comunicando, e quando você vai no software e clica em gravar, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai conseguir registrar o que aconteceu na comunicação, tá? Então, está, por exemplo, mandando um texto, vamos supor, lá para o monitor serial, né? Você colocou lá um print, Olá Mundo, lá no monitor serial, e enquanto isso você estava gravando pelo software do analisador lógico, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai conseguir ler toda a informação que foi transmitida. Isso vai ficar gravado, né? Como se você tivesse gravado aquela informação que passou por aquele canal, para aquela conexão. Foi isso que o Pedro fez, né? Agora, o que você está perguntando, Pedro, é o seguinte: entenda que o que gerou esse sinal, para que você faça com que o Arduino gere o mesmo sinal, primeiro, né, você consegue fazer isso no Arduino? Com certeza, tá? Não é só um copiar e colar. Por quê? No Arduino você vai precisar montar a lógica de programação para gerar esse sinal. Então você precisa ter certeza que você capturou o sinal completo. Tá? Muitas vezes um sinal ele vai com uma informação de início, vai com toda a informação no meio e depois uma informação final, né? Que seria um cabeçalho, um rodapé em toda a comunicação. Então, se você quer gerar o sinal idêntico, você precisa ter toda a informação completa. Depois disso, é só você colocar a programação lá no Arduino. Tá? Por exemplo, o comando básico que você vai usar no Arduino é o digital write, na porta que você quer gerar o sinal, e aí você coloca digital write low para deixar o sinal baixo, high para deixar o sinal alto, e aí você pode utilizar ou o delay, né, para você controlar o tempo em que ele vai ficar em alta ou o tempo em que ele vai ficar em baixa, e aí você faz exatamente isso. Aí você vai fazer com que ele gere aquele sinal que você captou. Se é um sinal, uma onda quadrada numa determinada frequência, digital write e delay vai resolver o seu problema. Agora, se for algo além, então você vai precisar trabalhar mais essa lógica de programação gerando esses sinais.
Tá? Então você tem diversos comandos no Arduino, inclusive lá no curso de Arduino 2.0 a gente trata vários deles, né, para que você possa fazer isso. De repente você tem uma comunicação serial, né, toda essa informação que foi gerada, ela está dentro do protocolo serial. Então, nesse caso, você já tem um comando lá, serial.print, para mandar os dados que você quer. Você não precisa ficar ligando e desligando aquele fio. É só colocar o comando serial.print, ele vai gerar aquela informação. Ou, de repente, você tem uma comunicação I2C, aí você tem lá a biblioteca no Arduino, a Wire, que você consegue também gerar essa informação. Tá bom? Então, é basicamente isso. Ou seja, montar a lógica de programação e se você precisa aprender, né, a lógica ou aprender os comandos Arduino, eu recomendo o curso de Arduino 2.0. Aqui na descrição do vídeo, ali você vai ter a base eletrônica e também a programação básica, intermediária e até avançada. Bom, vamos lá para o terceiro comentário do Stanley Santos. O Stanley Santos, ele colocou assim: olá professor, ótima aula, parabéns, obrigado. Ele se refere ao vídeo Transistores para o Arduino, ligar o que você quiser. Ou seja, transistores para o Arduino, ligar o que você quiser. Ele falou assim: me tira uma dúvida, como ligar para funcionar em paralelo com botões? Né? Se refere ao Arduino. Por exemplo, tem um umidificador que funciona com botões, né? Para ligar, imagino, para regular a intensidade. Mas quero poder controlar com o Arduino, né, também. Então, olha só, Stanley, essa sua pergunta é muito legal, é perfeitamente possível isso que você quer. E a dica que eu te dou é para você usar esse fotoacoplador aqui. Vou mostrar aqui mais de perto, vou aumentar um pouquinho a tela. E olha só, esse pequeno componente, eu acho que ele está de ponta cabeça, deixa eu virar aqui. Esse é um fotoacoplador. Repara que é o seguinte, ele tem 4 terminais, né? 2 terminais de um lado e 2 terminais aqui do outro. Como que ele funciona, tá? Ele se chama opto ou foto, porque aqui dentro ele tem um LED. Exatamente, a gente não vê esse LED, mas ele existe lá dentro. Então, entre um lado e o outro não existe nenhuma conexão elétrica. Tá? A única conexão é por luz. Então, de um lado é um LED exatamente, por isso nós temos 2 terminais de um lado, são os 2 terminais desse LED, mais nada. Existe ali um vão, e aí do outro lado nós temos um sensor de luz. Ou seja, esse sensor de luz é que ele fará uma chave. Tá? Esse sensor de luz ele é também um transistor, né, resistente à luz. A base dele está ali na luz. Então, tendo luz, ele permite a passagem de corrente. Então, se você colocar esse outro lado em paralelo com um botão, imagine que quando você aciona esse LED, aquele botão ele vai ter, né, vai passar a corrente, então ele vai ser acionado. Você desliga o LED e o botão deixa de ser acionado. Olha só que simples então. Então, de um lado, se você sabe ligar LED no Arduino, você liga esse lado. Só não considerem aqui o lado que eu estou mostrando, tá? E a gente precisa, em cada modelo, precisa pegar o datasheet do optoacoplador. Nesse caso aqui, é o PC, deixa eu ver direito aqui, ó, PC817. Se não me engano, é esse mesmo, PC817. Tá? Então, pega esse optoacoplador, procura o datasheet para você ver qual é o lado onde você tem o LED e qual é o lado onde tem o sensor de luz ali, o acoplador. Tá? Então, imagine que, eu estou supondo, tá, que esse lado de cá seja a chave e do lado de cá nós temos o LED. Então, o LED eu vou ligar como um LED normal. Ou seja, eu vou ligar ali com o Arduino, né? um resistor, uma porta, vou ligar o GND do LED no GND, e aí eu aciono aquele LED quando eu quiser acionar o acoplador. E aí, do outro lado, eu coloco em paralelo com a minha chave. Tá? Então, é dessa forma que a gente vai
utilizar um optoacoplador. E aí, repare, né? Se você consegue controlar um LED, você consegue controlar o que está acoplado, né, no optoacoplador. Beleza? Então é isso, Stanley. Eu agradeço demais, viu, a você, a todos que mandaram pergunta, aos 3, né, que eu comentei, e a todos em geral. Muito obrigado. Os comentários de vocês não só permitem a gente se comunicar, de ficar mais perto, como também nos traz muitas ideias para a gente trazer novos conteúdos para vocês. Beleza? Não esquecem de se inscrever no canal, porque é muito importante aí para a gente continuar crescendo e o YouTube saber que você gosta desse conteúdo. Espero vocês aqui nos próximos vídeos, combinado? Um forte abraço, tchau, tchau!